Isso aí, gente, vamos lá. Última parte desses 3 vídeos sobre os comentários da prova do TJ, na língua portuguesa. Lembrando que eu estou na versão 1, né? Não se esqueçam aí, né? Tem várias versões, acho que são 3 versões, se não me engano. Essa é a versão 1. Prova de língua portuguesa, Tribunal de Justiça. Vamos continuar a próxima questão de número 17. Esse é o nosso terceiro vídeo aqui. Vejam só, na passagem do 4º parágrafo, ele te dá o parágrafo do texto, né? Não sabia como e porquê, mas agora se sentia mais perto da água, pressentia mais próxima. As expressões destacadas trazem ao contexto correta e respectivamente as ideias. Comentei com vocês essa história das ideias. A VUNESP, quando pergunta sentido, significado, ideias, ele está fazendo uma pergunta de interpretação, a parte interpretativa. Nesse caso, é uma parte interpretativa especificamente em elementos gramaticais específicos, né? Então, vejam só, a banca está dizendo que a letra D está correta e até por uma questão de eliminação, se você pegar, por exemplo, a expressão mais, que é a última expressão destacada aí no texto, ele é um advérbio de intensidade. Nas alternativas, verifique que a única alternativa que traz essa ideia de intensidade é a letra D. As outras traz ideia de tempo e de lugar. Quer dizer, só pela última palavra, a última expressão, você já identificava a resposta, né? Você não precisaria nem ler o restante do texto. Mas nesse caso, por exemplo, não sabia como, esse como de causa, né? Ou melhor, de modo, né? Não sabia como, não sabia de que modo, né? E por quê? Esse porquê de causa, por que razão, por que causa. Não sabia como e por que causa, mas agora se sentia mais perto da água. Pressentia mais próxima, esse mais indica um advérbio de intensidade. Então é uma questão também razoavelmente simples, né? Sem muito segredo, por eliminação aí você acertaria. A questão de número 18, redigida com base em passagem do texto, a frase que apresenta emprego de vírgula. Normalmente a VUNESP, nas provas, né, que elabora, ela traz a mesma frase, né, nas alternativas. Nesse caso eles fizeram diferente, né? Trouxeram frases do texto, frases diferentes. Mas o que eles fizeram? Trouxeram frases diferentes, mas frases curtas, simples de serem compreendidas, né? A letra E está correta porque a gente tem um elemento deslocado. Esse no meio da balbúrdia dos amigos é um elemento que está deslocado. Na frase é um elemento acessório, ele tem uma função de adjunto adverbial. Quando a gente tem um adjunto adverbial, ele é uma palavra de longa extensão, segundo os gramáticos, né? Esse termo, essa expressão é de longa extensão. Esse adjunto, essa locução, né, se preferir chamar assim, são expressões, as locuções são expressões que eu não posso separá-las. Então eu tenho que usar todas as expressões, todas elas, todas as palavras dessas expressões do mesmo contexto. Então, por exemplo, na letra E eu podia fazer o seguinte, ó, a concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia dos amigos, dá para fazer essa inversão. Então esse elemento deslocado de grande extensão, tem função de locução, né? Ele tem uma vírgula obrigatória. A gente tem na letra A, antes da boa, a brisa fina, tornara-se quente e árida ao sol do meio-dia. Então você tem um sujeito aí que está anteposto ao verbo, né? E esse verbo não pode ser separado do sujeito, a vírgula está errada. Na letra B, do chafariz de pedra entre arbustos brotava num filete. Brotava no filete o quê? A água sonhada, o sujeito da oração. Eu estou separando aí, o autor separa o sujeito do verbo também. É impossível esse tipo de situação aí. Então, brotava num filete. O que brotava num filete? A água sonhada. A água sonhada brotava num filete. Tá vendo? Então, esse brotava é o verbo do sujeito água sonhada, que está conjugando esse verbo. Não se separa o sujeito do verbo. Na letra C, talvez mais simples, né? Ele conseguiu ser. Se ele conseguiu ser alguma coisa. Esse alguma coisa é o primeiro a chegar. Então eu estou separando aí esse verbo também desse complemento. Na letra D de dado, né? Poderia trazer uma certa confusão aí na hora de fazer a interpretação. Sentia-se intrigado intuitivamente, confuso na sua ignorância. Confuso em alguma coisa, né? Então esse na sua ignorância não pode ser separado do confuso.
Mas a alternativa E é a mais evidente aí, é algo que tem essa locução deslocada. Então é uma questão de pontuação que a gente já sabia que ia ter na sua prova e uma questão relativamente simples também. Para responder as questões de 19 a 20, então eles escolheram duas questões e colocaram essa charge aí, né? Observe a charge que retrata uma cena em que uma família faz selfie ao lado de um corpo caído, né? Talvez você consegue visualizar perfeitamente isso. Então você tem ali no seu canto aí da tela um corpo caído, ensanguentado, tá vendo aí? Até na prova ele aparecia em preto e branco essa imagem, eu coloquei aqui em colorido para você destacar bem, apesar que não era indiferente isso. Então vejam que a família está tirando uma foto aí, né? Num pau de selfie e tal, uma coisa bem atual. Então ele vai fazer uma questão sobre isso, ó. Assinar a alternativa que expressa ideia compatível com a situação representada na charge. Letra C. A novidade tecnológica reforça a individualidade, levando as pessoas a ficar alheias à realidade que as cerca. Ou seja, está bem evidenciado isso, né? Ó, elas estão alheias, volta aí, ó. Estão tirando uma foto como se nada tivesse acontecido com aquele corpo lá estendido ali no chão. Eles tirando uma foto felizes ali. Então, realmente retrata isso, essa novidade tecnológica, né? Essa individualidade, quer dizer, independentemente do que esteja acontecendo, o importante é você fazer uma selfie. Isso é algo bem atual, uma questão também muito fácil de ser respondida. Aqui também é a segunda questão sobre essa charge. Assinale a alternativa contendo uma ideia implícita a partir dos fatos retratados na charge. A violência está banalizada, de fato, né? De fato, realmente, você tem lá um corpo estendido, vamos voltar à charge lá, tá vendo? Ó? E essas pessoas tirando foto como se nada tivesse acontecido, então, violência banalizada. Na letra B, não teria cabimento, né? As pessoas sorriem para a câmera. A letra C, o corpo está estendido no chão, ele quer a ideia implícita, ele não quer a ideia explícita. É claro que as pessoas estão sorrindo, é claro que o corpo está estendido no chão, mas essa é a ideia explícita, aquilo que está acontecendo. Ele quer implícita, que está escondida, né? O grupo familiar posa unidos, é uma ideia explícita, lógico que eles estão unidos ali, né? O pau de selfie permite fotografar várias pessoas. É uma alternativa que a gente tem que rir, né? Porque realmente é completamente deslocada do contexto aí. É claro que isso acontece na foto, mas é uma ideia explícita. Ele quer uma ideia implícita. Também é uma questão simples. Bom, aí ele vai para as questões de 21 a 24 e coloca texto. Mais um texto, que é o terceiro e último texto da prova, né? Bem previsível, 3 textos, perguntas de interpretação e gramática desses textos. Nada de novidade, tranquilo, fácil, né? Prova para ser feita rapidinho, essa prova de português aqui, como é natural da VUNESP, né? Então ele coloca um texto adaptado, né? As bancas costumam fazer isso, pegam os textos prontos e vão adaptando, vão mudando alguma coisa para poder fazer algum questionamento. Muito bem. É correto afirmar que, do ponto de vista do autor, o paulistano, aí vem lá a resposta, ó, sabe como vencer a rudeza da paisagem de São Paulo, encontrando nesta, ou seja, né, na cidade, espaços para o lazer. De onde eu tirei essa informação? Como é que eu posso saber que essa é a resposta correta? Dá uma olhadinha aí nesse pedacinho aí do texto, ó. O paulistano, contudo, não é de jogar a toalha, prefere estendê-la e se deitar em cima, caso lhe concedam 2 metros quadrados de chão. É o que vemos nas avenidas abertas aos pedestres nos fins de semana. Basta liberarem um pedacinho de cinza e surgem revoadas de patinadores, maracatus, big bands e assim por diante. Então, ó, sabe, olha a letra D aí, ó. Sabe como vencer a rudeza, ou seja, essa cidade, né, cinza, tem aí o termo cinza no texto. Muito tranquilo também a questão. Não tem nem o que comentar aqui, né? A questão de 2022, assinale a alternativa que dá nova redação à passagem, né? O paulistano, contudo, não é jogar a toalha, prefere estendê-la e se deitar em cima, caso lhe concedam 2 metros quadrados de chão. Atendendo a norma padrão de concordância. A concordância a gente faz o seguinte, pega pelo verbo. Não importa se a concordância é nominal ou se ela é verbal, o verbo vai te contar isso aí perfeitamente. A letra A está errada pelo seguinte, ó, os paulistanos não jogam a toalha, até aí tudo bem. Acham preferível, e não preferíveis, né? Preferível estendê-la. E se deitarem em cima, quem deita em cima da toalha são os paulistanos. Então esse verbo deveria estar realmente flexionado.
Aí a gente chama atenção para o caso lhes deem. Esse verbo está conjugado perfeitamente. E esse verbo, né, essa duplicidade de vogais, que a gente chama de hiato, né? A gente tem duas vogais aí que quando são separadas silabicamente, vai uma vogal para cada sílaba. Esse hiato, quando você tem essa duplicidade de vogais, foi retirado o acento circunflexo antes do novo acordo ortográfico. É claro que a pergunta não é sobre acentuação gráfica, mas apenas para ressaltar. Inclusive esse verbo foi comentado durante as aulas também. Esse verbo está correto aí. Na letra C, a maior parte dos paulistanos. Ó, a maior parte dos paulistanos. A gente tem aí uma expressão que a gramática chama de expressão partitiva. É um sujeito partitivo, ele é dividido em duas partes. Você tem lá a primeira parte, que é a maior parte, que está no singular, e a segunda parte, que é paulistanos, que está no plural. Nesse caso, segundo a norma padrão, alguns gramáticos preferem que o verbo concorde com a segunda parte, né? Outros dizem que é invariável, ele pode concordar com a primeira parte. Então, quer dizer, a maior parte dos paulistanos, contudo, não é de jogar a toalha. Poderia estar correto aí. Mas o que traz aí realmente o erro dessa questão acha preferível elas serem estendidas e deitarem-se, porque são os paulistanos que deitam, né, em cima, caso lhes, né, ou seja, lhes seja dado 2 metros de chão. Ou seja, seja dado a quem? Aos paulistanos, né, essa parte aí. Na letra D de dado, a gente tem a expressão mais de um, novamente essa expressão aparecendo numa questão de concordância, né? Ela já apareceu numa questão anterior lá, se eu não me engano, a segunda questão da prova. Mais de um paulistano, a gente tem a expressão mais de um, conforme eu disse para vocês. O mais de um, ele é uma concordância específica, o verbo só será flexionado se ele aparecer mais de uma vez no texto. Mais de um paulistano não é de jogar a toalha, seria o correto, né? Acha preferível estendê-la e se deitar em cima, ou seja, o paulistano, né? Caso se dê a eles, né? Caso se dê a eles 2 metros de chão. 2 metros de chão dar a alguém. Então, caso se deem, né, a eles, né, esses 2 metros de chão. Aí seria o mais correto. Mas essa primeira parte aí já dá para identificar. Sim, na letra E, ó, 100% dos paulistanos, veja só, 100%. Você tem uma expressão que exerce a função do sujeito, é uma expressão indicativa de porcentagem. 100% é mais de um, não é isso? Então o verbo tem que concordar com esse 100%. Então seria 100% dos paulistanos não jogam a toalha. Acha preferível estendê-la para que se deitem, né, sobre elas, caso seja dado a eles, sejam dados, né, a eles 2 metros quadrados de chão. Na letra B, que é a correta, ó, para os paulistanos não se joga a toalha. Né? Para os paulistanos não se joga a toalha. É preferível, né, que seja estendida, para que possam deitar-se. Aí a gente tem uma locução verbal. O possa, que é o verbo poder, é o verbo auxiliar, ele está flexionado para concordar com os paulistanos, é eles que vão se deitar. E o verbo no infinitivo continua invariável, né? Deitar-se sobre elas. Caso lhes sejam dados, ou seja, sejam dados a quem? A eles, aos paulistanos. Também uma questão por eliminação, dava para acertar também, tranquilo, né? Questão de número 23, assinala a alternativa cuja frase contém palavras empregadas no sentido figurado. De novo, o examinador perguntando a situação do sentido figurado, no contexto em que se encontram, dentro de um contexto. O Ibirapuera, letra A, o Parque do Estado, o Jardim da Luz, são uns raros respiros perdidos entre o mar de asfalto. Vejam, raros respiros. De novo, a gente tem uma situação figurada, tem um sentido figurado, um sentido poético, né? Ó, raros respiros perdidos entre o mar de asfalto. Não, o asfalto não tem mar, né? Isso está bem evidenciado aí, né? As outras opções tranquilas, a correr em volta do Parque Buenos Aires e do Cemitério da Consolação, não tem nenhum sentido figurado. Lá em Cotia, no fim da tarde, eu corri em volta de um lago desviando de patos, também não tem nenhum sentido figurado. É o que vemos na letra D, né? É o que vemos nas avenidas abertas aos pedestres nos fins de semana, também nada aí de anormal, né? Ou nada de figurado. Letra E, parque noturno com bastante gente, quase nenhum carro e propício a todo tipo de atividades. Tranquila a questão, né? Essa aí não tem segredo.
Vamos para a última. Assinale a alternativa em que a substituição dos trechos destacados na passagem, o paulistano, contudo, não é de jogar a toalha. Prefere, olha o verbo preferir aí, comentado também durante as aulas. A regência com o verbo preferir, né? Com a norma padrão, está de acordo com a norma padrão de crase, acento indicativo de crase, regência e conjugação verbal. Mais uma vez, a VUNESP encerra a prova de língua portuguesa naquele estilo que eu havia comentado com vocês. Eles estão trabalhando ultimamente uma questão perguntando 2, 3 assuntos diferentes. Inclusive, comentei isso com vocês durante as aulas, é um estilo da VUNESP, até bem pouco tempo atrás não fazia isso, agora eles estão fazendo, então temos que nos adequar a esse sistema, né? Bom, como é que a gente vai fazer aqui? Você pode fazer por eliminação, né? Ou você pode avaliar uma por uma. Vamos pegar aqui a alternativa errada, né? A letra B. Prefere estendê-la do que desistir. O verbo preferir, quando ele tem uma preferência, tem dois assuntos, né, e um deles vai ser escolhido no lugar do outro, e se prefere uma coisa no lugar da outra, ele é considerado um verbo bitransitivo. Ele tem dois objetos, um objeto direto, essencialmente direto, o primeiro objeto, e o indireto, o segundo objeto. Esse objeto indireto ele não pode ser iniciado pela preposição de e nem ter a palavra que. Ele tem que ter uma preposição a, conforme você vê aí na alternativa A. Então, prefere estendê-la a desistir. E aí, prefere, vejam o que nós temos lá no texto, ó. Caso lhe concedam. Tá vendo caso? O que eu comentei com vocês durante as aulas? A VUNESP adora perguntar a conjunção caso, a conjunção se. Indica uma situação futura. E aí a gente tem que tomar cuidado com a conjugação do verbo, né? Então, caso ponham à disposição, ou seja, não puseram ainda, a gente tem um futuro. Na letra B, o verbo pôr está no presente, né? Então ele não pode, está incorreto. Além da regência do preferir e essa preposição de na letra B, que também está errada. Na letra C, além da preposição de, do que desistir, né, que você tem na frase, a gente tem uma expressão que é a expressão de intensidade, que é o mais. E, segundo a norma padrão, o verbo preferir, quando for bitransitivo, tiver dois objetos, ele não pode, em hipótese alguma, a gente não pode usar essa expressão de intensidade. Então, prefiro muito mais isso, prefiro 1000 vezes isso, isso é impossível de ser usado. Além disso, a gente tem o verbo pôr também aí na letra C, que não está conjugado no tempo correto. Ele não está no futuro porque tem a conjunção caso no texto, né? Olha lá o texto, ó. Caso lhe concedam. Então não concederam ainda, né? Então esse verbo tem que estar no futuro. Na letra D, a gente tem um erro crasso aí, né? E grave com relação ao acento indicativo de crase, o verbo desistir. Antes de verbo não tem crase, que ele não admite artigo, né? E também o erro do ponham aí, né? Prefere estendê-la a desistir. Até aí tudo bem. Põe à disposição. Primeiro, você põe à disposição. Por à disposição. Esse à disposição, ele exige uma preposição somada a um artigo a, então o acento de crase é obrigatório. Conforme você vê na letra A. Prefere estendê-la a desistir. E, dentro do contexto, ponham à disposição. À disposição, essa locução, ela tem que ter esse acento indicativo de crase aí também. Então, uma questão fácil, tranquila, né? Sem problema. Vejam que a VUNESP foi previsível na prova de língua portuguesa. Não há questões a serem discutidas em tese de recurso. Todos os assuntos estão no edital, foram abordados durante as aulas. A gente sabe que a VUNESP ela é muito previsível. Inclusive os verbos, os mesmos costumam usar. As conjunções, né? A conjunção se, conjunção caso. Então, é uma prova bem previsível, tranquila, sem problema nenhum, dá para você resolver tranquilamente. Muito bem, então, passado isso agora, você passou pela VUNESP, passou pela prova do TJ. Se você obteve sucesso, vai aguardar a segunda fase. Se não obteve sucesso, nós vamos mudar a chavinha, ó. Nós vamos fazer isso aqui agora, ó. Nós vamos passar para o MPU. Lembre-se o seguinte, você é um concurseiro, você não é um aventureiro. Aventureiro é aquele camarada que vê lá no jornal, concurso público, vai lá, faz a inscrição, não estuda, não se prepara. Esse cara é um aventureiro, esse cara não vai passar no concurso, é impossível, né? A não ser que ele tenha uma base muito forte, que a maioria não é o caso, né?
Os concursos exigem preparo, disciplina, você tem uma forma de estudar, você tem uma organização. E nós que trabalhamos com concurso público, nós temos essa experiência de mostrar essa organização para você. Então vai vir um MPU agora, Ministério Público da União, concurso público federal. Um concurso excelente, né? Nível técnico, salário de mais de R$ 7.000. Para pensar um pouquinho que hoje em dia, nessa situação em que o nosso país atravessa, né? Essa situação que por que o país atravessa, né? De crise, etc. Quem que com o segundo grau, o nível médio, consegue receber um salário desse de forma garantida, né? Porque você vai ter um emprego garantido, você vai passar lá o seu estágio probatório. Certamente quem estuda, quem se organiza, faz uma prova e para passar no concurso, ele não vai jogar o concurso, o seu cargo para o alto, né? Então pensa nisso aqui. Vamos mudar a chavinha agora? Vamos entrar para o MPU? Dá para você estudar o MPU sim, você consegue absorver e aproveitar as matérias que você já estudou, só que a gente faz de uma forma diferente agora, porque nós temos que focar a banca. Lembre o seguinte, quando você vai estudar para um concurso, não é só a matéria que está em jogo, não é só a disciplina. Então eu não vou estudar tão somente ortografia, acentuação, regência, não é só isso. Eu tenho que estudar a forma que a banca exige também, não é isso? O concurseiro sabe disso, você sabe disso, você é concurseiro. Como eu disse, você não é aventureiro, você é concurseiro, ponha isso na cabeça. Dá para prestar o MPU? Sim. Dá para você fazer o Ministério Público da União? Sim. Você vai aproveitar o raciocínio lógico, você vai aproveitar os direitos, você vai aproveitar a língua portuguesa. Só que com um detalhe, dá uma olhadinha no finalzinho da sua tela, olha a banca aí, CESP-NB. CESP-NB é uma banca que a maioria morre de medo dessa banca e não precisa. Por quê? Professor, essa banca é terrível. Os caras perguntam certo e errado, uma questão errada elimina uma certa. Ora, mas você está prestando um concurso, você vai ter uma garantia de emprego, você precisa estudar o jeito que a banca trabalha as questões. E a gente sabe como ele faz isso, a gente sabe como o CESP trabalha as questões do certo e do errado. A gente sabe o ponto que o examinador quer pegar o candidato. A gente tem essa manha, porque a gente tem a experiência com relação a isso. Então aproveite o que você estudou, continue estudando, continue prestando concurso público. Agora vamos focar no Ministério Público da União. A gente vai ter material para isso também, vou postar vídeos, questões do estilo do CESP-NB para você se preparar também, além do material escrito, etc. Tudo bem? Então promete para mim, não desiste, não desiste. É até passar. Professor, não deu TJ. Ah, tudo bem, não tem problema nenhum, continue estudando. Você vai aproveitar as matérias, você vai passar em algum concurso, não tenho a menor dúvida disso. A não ser que você desista, porque você não vai ser maluco ou maluca de fazer isso. Você perdeu seu tempo, você estudou durante meses, alguns já estão estudando durante anos, né? Alguns anos para prestar um concurso. Já foram aprovados em alguns concursos, né? Estão tentando coisas melhores, que é assim que funciona. E você vai deixar escapar o MPU das mãos? De jeito nenhum, né? Você vai para cima deles também, ok? A gente está aqui, tá bom? Para te ajudar. O nosso objetivo é fazer você ser aprovado. É isso. Alguns gostam, outros não gostam, alguns vão dar joinha, outros vão dar negativo. Não tem problema nenhum, ninguém consegue agradar a todos, mas tem uma coisa em mente, né? Você que vai dar um joinha, você que vai dar um negativo, não tem problema. Tem uma coisa em mente, o nosso objetivo é fazer você ser aprovado. Esse é o nosso objetivo. Não teria cabimento algum eu ligar esse vídeo aqui e ficar jogando conversa fora, né? Eu estaria perdendo meu tempo, poderia estar fazendo outra coisa, mas eu estou trabalhando para fazer com que você seja aprovado. Aliás, não só eu, meus colegas também, a gente tem essa postura. Quem trabalha com concurso público sabe como é que é. A gente presta, já prestou concurso público, funcionário público, servidor público, já passamos por isso, a gente sabe como é que funciona. Então pode acreditar na gente. Nós vamos trabalhar para fazer com que você seja aprovado. Se você acreditar, então você vai ser aprovado também, ok? Estou te esperando no MPU. Se não tomar posse lá no TJ, professor, eu passei no TJ, ótimo, você quer ficar no TJ? Não, mas eu queria uma coisa melhor, presta o MPU, estuda para ele, aí depois você escolhe. Vai chegar um momento que quem é concurseiro, ele pode escolher o lugar que ele quer ir, porque ele vai se dar o luxo de fazer isso. Tem muita gente que não acredita, mas é verdade, a gente tem alunos
que já passaram em vários concursos, né? E eles escolheram, não, não quero esse, eu quero esse, se dão ao luxo de fazer isso. Não, esse aqui eu quero esse aqui que é mais perto de casa, esse aqui é melhor, é isso que você vai fazer. Tudo bem? Estamos aqui para te ajudar. Sejam bem-vindos aqui novamente, muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha se dado bem no TJ e espero que você também continue com seus estudos aí o MPU. Vem aí MPU, CESP-NB, não tenha medo do CESP, pode deixar que nós vamos mostrar para vocês os detalhes dessa banca. Você vai ver que você vai tirar de letra, eu não tenho a menor dúvida disso, porque o pedaço da matéria você já tem, o conteúdo você já tem, você já aprendeu. Se não aprendeu, vai aprender agora, não tem problema nenhum. Professor, eu prestei o TJ e não estudei nada. Não tem problema, sem problema nenhum. Não deu certo? Não deu. Parte para o MPU. Aproveita que não tem edital ainda. Você sabe, né? Quando sai edital é uma correria, né? E aí é uma correria mesmo. Eu vejo isso durante as aulas. Vamos lá para o MPU então? Boa sorte para você no TJ. Se não deu pé, MPU tá aí. A gente está aqui para te ajudar. Grande abraço para vocês. Bons estudos e sejam fortes. Vamos chegar lá.